Que a paz e a luz de Jesus baixe até vós. Leocádio José Correia, boa noite. Como é que vão? Estão bem? Estão animados? Vejam, meus amigos, esse é um momento difícil da vida da Terra, que eu acho que é muito importante nessa crise de complexidade, vocês saberem compreender. É muito importante saber compreender as pessoas. Vocês terão que fazer um esforço, eu diria até magnífico, para que vocês possam se colocar no nível de compreensão das pessoas. Quando há essa compreensão das pessoas, quando vocês passam a compreender, é porque vocês já se compreenderam um pouquinho melhor. Cada um de per si deve procurar compreender a si mesmo. A vida da Terra é como humana, é como a geografia humana. E também a geografia geral, a geografia física. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É necessário que vocês, em qualquer circunstância, estejam fortalecidos, primeiro pela afirmação de quem vocês são. Vocês têm que se afirmar. Eu sou fulano de tal, sou isso, sou aquilo, eu tenho noção da minha responsabilidade, do meu efeito, evidentemente, de ajudar a construir um mundo melhor. Então, deve existir em vocês uma consciência crítica, vejam, muito forte, primeiro de uma locação de vocês se circunstar-se neste mundo difícil, esse mundo da Terra, não é sem lástima, sem sofrimentos, sem miserabilidade, mas com coragem. A vida da Terra exige coragem, exige discernimento, exige espírito público, exige doação, exige exercício de fé. Nessa fé em Deus, nessa dimensão crítica que vocês estão vivendo, os momentos difíceis, muito difícil. Alguns de vocês, certo, ficam pensando, será que outras pessoas já passaram pelo que eu estou passando? Já, meus amigos. Se não passaram nessa encarnação, passaram em outras. É realmente chamamentos diversos que se operacionalizam em um cotidiano de cada um. O que é importante é que vocês não percam nunca, vejam, o equilíbrio. Que vocês não percam nunca, de maneira nenhuma, o respeito à dignidade da pessoa humana. Que vocês estejam sempre prontos a entender que qualquer situação que vocês chamam de problema, vocês coloquem como desafios. São desafios que eu vou resolvê-los da melhor forma possível. Resolvê-los como? Primeiro, eu vou tentar, sempre em torno do que eu me conheço, saber fazer valer aquilo que eu já sei que para mim é verdade, para mim é esperança, para mim é fraternidade, para mim é amor, para mim é construção. Então eu vou pegar o meu acervo e vou colocar em benefício dos outros. Vou ter a devida paciência para conhecer, para trazer, evidentemente, esclarecimentos melhores, para viver em paz, para ter coragem, para saber suportar o cotidiano. A dimensão, por exemplo, da Terra é nascer, aprender continuamente, crescer, reproduzir-se, desencarnar. Aqui na vida da Terra, depois de uma certa idade, você sabe que o indivíduo tem que estar preparado para um desenlace. E era preciso que vocês todos entendessem que não há uma perpetuidade da Terra. Seria horrível. Vocês não queiram acontecer isso, porque depois de um certo período fica muito difícil, muito difícil. É só vocês conversar hoje com um ortopedista, e ele vai dizer imediatamente para vocês o que é que significa, por exemplo, o desgaste de cartilagem, o desgaste ósseo. Depois de um certo período, tudo começa realmente a ir à falência. Então é necessário, primeiro, que vocês façam uma boa alimentação, que vocês tenham muito cuidado com a vida de vocês, mas também muito cuidado com a vida mental. É preciso que a vida mental de vocês seja uma vida moral, que a vida mental de vocês seja de princípios fortalecedores de um equilíbrio, que a vida mental traga a vocês, veja, esse revigoramento para todos os dias, vocês fazerem encontro com o próximo e viverem com alegria, que é muito triste realmente perceber que vocês nesse século XXI, vocês de um modo geral, quem sabe passem das 24 horas, quem sabe 2 ou 3 horas em alegria. O restante é só em sofrimento. Vocês não têm alegria, parece que vocês não vivem mais numa plenitude de se afirmar. Outro elemento difícil é que vocês criam os filhos de vocês e vocês os estragam. Depois de 18 anos, vocês têm que deixar que os filhos de vocês façam o que entendem. É dramático vocês. Vejam, vocês perdem um pouco da vida de vocês. Não dá para pensar assim. Vocês deixem a cada pássaro o seu voo, a cada campo as suas flores.
Essa tutela e esse controle aniquila as pessoas. Vocês depois desencarnam, sofrem aqui porque eles erram, e sofrem depois de desencarnados porque eles continuam errando, porque vocês não deram a eles a oportunidade de ser. E é fundamental vocês darem aos filhos a oportunidade de ser. Que eles vivam depois de como adultos, como vocês fizeram. Aqui no Paraná, peguem as famílias que fizeram tradição e operaram e se compuseram até mesmo através de um poder instituído do Estado, e vejam eles todos decadentes, alguns em face, mãe castradora, pai castrador, permanentemente controle. Não pode ser assim esse controle. Vocês têm que dar, nesse momento, até mesmo a mulher. Alguns têm filhos mulher, e ficam imaginando, é um outro tempo. São valores diferenciados. E vocês precisam entender isso. Esse excesso aniquila, avilta o caráter e enfraquece o homem. Então o homem enfraquece de tal maneira que ele fica sem condições de agenciar a sua própria vida. E vocês precisam necessariamente aprender que vocês têm o dever de sensibilizar os filhos a agenciar a vida. Eu quero dizer mais uma coisa a vocês. Se eles fizerem coisa errada, mesmo que o coração de vocês sangre, deixem que a justiça execute. Senão vocês não estão sendo pais decentes e morais. Depois de 18 anos, o indivíduo tem plenitude para um pensamento crítico. Pode ser preso, julgado, pode ser, nesse momento, posto. Vocês, o que tem que ensinar aos filhos de vocês é leitura do mundo. Vocês não estão sabendo fazer leitura. Vocês casam errado. Vocês se aproximam de pessoas para fazer acordos e contratos errados, completamente errados. A situação é dramática. O quadro é um quadro de erro. Então não dá para continuar assim. Nós, espíritos, nós temos que sensibilizar vocês a um sentido de procurar fazer harmonia. E harmonia não se faz com desarmonia. Harmonia se faz com entendimento, se faz com compreensão, se faz com dignidade, mas se faz com firmeza. Vocês têm que ter firmeza. Por exemplo, o filho errou, você diz, eu não suportarei o segundo erro. Você sairá de casa. Mas não sei onde você vai morar. Mas o segundo você não fará. Assim fizeram os pais de vocês, a grande maioria os avós. Se tem alguns descendentes fortes, por exemplo, nessas oligarquias de São Paulo, ainda vejo alguns fortes, foi exatamente isso. Foi a firmeza desses indivíduos. Porque se instituiu, depois desse relaxamento, uma coisa que é verdadeira. O pai é rico, né? Muito rico. O filho quer ser nobre. E o neto é pobre. Muito pobre. Pobre, sim, miserável, eu diria. Porque vocês estragam as pessoas. E vocês, eu quero dizer para vocês que têm filho, que vocês sofrerão muito do lado de cá. Que vocês verão melhor os erros que vocês fizeram e verão os filhos, por exemplo, não é, nesse momento, uma grande desilusão de vida, porque eles não foram treinados. Vejam, os que têm hoje 25, 26 anos, 30 anos, vocês continuam sentindo um determinado cheiro. É por mais uns 5 anos. Cada ano que passa, vocês perdem um pouco das coisas, até a sensibilidade. Vocês pensam que tem 1 hora para aprender. Tem 1 hora para aprender. Essa coisa que vocês fazem, não é? Os que, para tomar banho no Império, é preciso pôr quase termômetro para ver se estava bem, não sei o quê. Algumas viraram prostitutas, as meninas. Não se faz excesso para ninguém. Não se faz excesso. Quando vocês começarem a pensar no excesso, pensem nos filhos do povo que vive embaixo de marquise. E daí vocês começarão a se conter um pouco. Porque o excesso é destruição. O excesso é aviltamento. O excesso, vejo, é pior que o desleixamento. Não devem fazer. E eu espero que os espíritas sejam congruentes nessa ideia de não ficar, evidentemente, coparticipando de um processo de destruição. Outra coisa é casamento dos filhos de vocês. Quando isso estiver acontecendo, eu vejo que alguns de vocês querem casar com pessoas que têm filhos.
Eu não sei se vocês precisam primeiro perguntar. E perguntar seriamente. Seriamente. Por exemplo, será que eu casar com alguém que tem filho? Primeiro que não deve tirar de maneira nenhuma paternidade de ninguém. Aqui ninguém pede paternidade. Pai e mãe, ao longo da vida, estão velhos e são o pai e a mãe de quem efetivamente nasceu. Não é um casamento, uma proximidade, uma relação junto que vai tirar isso. Então é preciso sentar e perguntar, você tem suporte para isso? Você sabe que ao longo da vida vocês vão se dividir e vai criar crise? Vocês têm suporte para isso? E o problema é que alguns de vocês não têm nem a cuidade para perceber, por exemplo, que é preciso cautela na dimensão de casamento, pais que têm filho. Cautela. Não fiquem se excedendo em nada. Tudo cansa, meus amigos. Tudo cansa. E cria grandes transtornos. Então vocês têm que, nesse momento, mais do que nunca, ter compreensão para essas coisas. Muita compreensão. Para evitar dor amanhã. Sempre evitar dor. Mais angústia, mais desvios, mais miséria. Não é possível uma coisa dessa. Os filhos de vocês têm mais de 18, coloque essa gente a trabalhar. É uma lástima que este governo diga que meninos de 12, 13 anos não podem varrer casa, não podem fazer nada disso. E isto é realmente uma lástima, porque o trabalho disciplina desde cedo. Que digam aqui essa região, que é uma região de descendentes estrangeiros, são polacos, põe essa polacada toda a trabalhar até no arado. E alguns deles são fortes, muito fortes, todos assim, corajosos e fazendo as coisas. Vocês vão ver os que foram criados assim, sem essa força do trado. O que é que foi, o que é que aconteceu com grande parte deles? É horrível. Só quem não enxerga, quem não quer. Só não enxerga quem não quer. É só vocês irem na sociedade, vocês verão droga, destruição, não querem trabalhar, tudo, querem tudo fácil. Não tem facilidade para filho. Não tem. Se vocês quiserem criar um homem de caráter forte, que trabalhe, tem que ser assim. Agora você vai fazer a tua vida. Eu disse para você que você não ficaria. E mesmo chorando depois, ele tem que procurar o lugar dele. Só assim a gente conserta e recupera. Do contrário, vocês destroem. Destroem, meus amigos. Vocês não têm a menor dúvida. Na primeira oportunidade, ele vai vender carro, que vocês dão. Depois ele vai vender a casa de vocês, a casa que vocês deram. Quem sabe internar vocês em asilo de velhos? Fazem. Não esperem. Não esperem nenhum de vocês. Nenhum. Eu não faço. Faz porque a mentalidade é essa. Então, tratem de vocês que têm, os filhos são adultos, viver vocês. Larguem mão de servo de filho. Ninguém é servo de filho. Nós andamos fazendo um estudo ligado a vocês com o filho, é uma coisa bárbara. Mas é bárbaro. Alguns de vocês que estão aqui, é assustador o que vocês chegam a fazer. Eu até penso que vocês vão ser sempre, quem sabe, uma árvore frondosa, e quando alguém eles traz para cá, não vai ser assim, meus amigos. Vocês vão partir antes. Deixe que eles tratem de trabalhar. E procurar o que. Vão passar fome. Mas foram presos. Vão ser presos e vão aprender. O que não pode é, nesse momento, sustentar criaturas para o mal. O caráter da pessoa se aperfeiçoa a cada segundo de consciência. Ele não para nunca de se aperfeiçoar. Franquear dinheiro é franquear destruição. Franquear facilidade é franquear prisão. Amanhã vocês não têm dinheiro para dar para os filhos. Eles vão procurar. Custa o que custar, e se surgir oportunidade, será através de terceiros, que não vão tolerar como vocês. Então, por favor, nós espíritos temos que sensibilizá-los a um estágio moral forte. Muito forte. Mas muito forte mesmo. Se vocês quiserem paz, pensem nisso. Não é possível uma coisa dessa. E o pior é que começa a atingir até terceiros.
E sempre com infeliz do dinheiro. Vocês precisam, inclusive, saber, será que meus filhos visitam só com interesse? Se for só com interesse, não virão mais. Vão ter necessidade de me ver e virão, evidentemente, em torno do respeito que tem que ter pela composição biológica e espiritual que eu tenho. Não pode ser por dinheiro. Vocês desculpem de falar isso para vocês são todos adultos. Eu imagino encontrar vocês daqui a 50 anos. Alguns já do lado de cá. E vocês me dizem como alguns me disseram. E disse, lembra que o senhor me disse, quando, alguns anos atrás, ele chama um instrumento de Mauro, que o senhor falou através de Mauro, há uns 45 anos atrás? Lembro que lembro. E daí? Foi muito bom. Meu filho se endireitou. Você está vendo? Então, por favor, pense, e não adianta filho formado hoje. Não fique imaginando porque alguém é doutor, porque alguém fez. Ele não faz igual a todos os outros. A tal da universidade começou agora a fazer imediatamente já uma linha comum. Uma linha comum. Então vão ser todos iguais. Mas a coisa é a mesma coisa. Não muda. O que vocês têm que pensar é o seguinte. Eu, pai, eu tenho que ter a responsabilidade permanente de não franquear nada. Só com trabalho. Muito trabalho. Por último, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu espero que vocês sejam... Aliás, eu não quero nunca nada de vocês. Nem que vocês ajudem a casa. Eu só quero de vocês me farão muito felizes. Não é pagamento, mas me trarão muita felicidade se vocês forem felizes. Só isso. Mas tem que ser feliz. Quem sabe isso seja a única paga que eu peço para vocês é essa. Que eu olhe para vocês e diga que eles são felizes. Mais nada. Mas como eu gostaria de vê-los felizes. E eu sei que para ser feliz tem que se autoconhecer. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, se vocês quiserem um dia me responder de alguma forma, não é? Tratem de cultivar em vocês uma alegria firme, forte. Que vocês digam a vocês mesmos, eu sou muito feliz. Vocês podem ter certeza absoluta que eu também estarei feliz de vê-los felizes. Tá bom? Que Deus ilumine vocês todos. Muita paz, serenidade. E o conselho final, cumpra a missão de vocês. Cumpra a missão. Pergunte para a razão de vocês o que é que eu tenho que fazer. E ela responde para vocês. E tratem de operacionalizá-lo. Alguns de vocês não fazem nada, estão sempre dormindo. Até em pé. No que toca o quadro missionário de vocês, nada. Não se atrapalha às vezes. Aqui tem uma coisa que antigamente se dizia fazer cera. Ainda fazem isso? Não é disso? Sim. É? Então não mudou muito. Continuam fazendo cera. Qualquer dia eu perco a paciência, sabe? Com algumas pessoas aqui. Tratem de mudar. Se fazer cera, passe no chão. Viu? Que Deus ilumine vocês.